Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença constante conosco. Obrigada, Senhor, porque não temeremos. Não temeremos, pois o Senhor está conosco. Não temos nada a temer, Pai, porque você está conosco. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado conosco, Senhor, porque você nunca nos deixa. É uma promessa, Senhor. Você disse que nunca nos deixaríamos, não nos abandonaríamos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo que está dentro de nós todos os dias, fazendo morada em nossos corações. Oh, Pai, obrigado por essa presença gloriosa que vem sobre nós. Obrigado por uma noite de transformação, Senhor, da nossa alma, da nossa mente, Pai. Que a gente não saia daqui da mesma forma, Pai, mas que você venha mudar a nossa mentalidade, que a tua palavra venha tirar da gente aquilo que não te agrada, Senhor, e que a gente seja transformado à imagem de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, obrigada, Senhor, pela tua boa semente em nossos corações nessa noite. Pai, eu declaro que eu e os meus irmãos abriremos os nossos corações para o Senhor nessa noite. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Obrigada, Senhor, porque você nos encontra no lugar onde estamos, mas você não nos deixa onde estamos, Senhor, você nos leva para um lugar maior. Porque você sempre nos leva para um lugar maior, Pai. Porque a vida com o Senhor sempre é de glória em glória, sempre é de triunfo em triunfo. Sempre o Senhor vai nos conduzir vitoriosamente. Obrigada, Pai, como você é bom. Oh, você pode exaltar o seu Pai, dizer como Ele tem sido bom para você. Ele tem sido bom na sua vida. Ele tem sido misericordioso. Ele tem te dado graça. Ele tem te provido de alimento. Ele tem te provido de ar, de saúde. O Senhor tem sido tão bom, Pai. Obrigada. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelos anjos acampados. Obrigado pela nossa família guardada. Obrigado, Senhor, pelo bom ânimo que vem em meio às tribulações, Pai. Obrigado pelos escapes que o Senhor fornece. Obrigada, Senhor, pela provisão. Oh, Pai, como você tem sido bom. Como você tem sido bom, Pai. Como o Senhor é bom. E a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Ah, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Você é bom, você é bom, Deus bom, sempre bom. E nós reconhecemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de você, Pai, e nos alcança com tanta graça e bondade. Ah, Senhor, por isso nós te damos graça. Nós te damos graças, graças, graças pela tua bondade. Ah, Senhor, nós que daríamos, Pai, ao Senhor por tanta coisa que o Senhor tem feito boa em nossa vida, Pai. Ah, nós te entregamos nossos corações hoje, Senhor. Te entregamos nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Colocamos aos teus pés, Senhor, os nossos títulos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Tu és tudo para nós, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai. Amém, amado. Glória a Deus. O Senhor tem sido bom na sua vida. Amém. Você pode sentar. Obrigado, louvor. Ian, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amado, hoje nós vamos falar... A gente está continuando o tema desse mês, que é sobre frutificação. E hoje eu gostaria de falar sobre um tipo de fruto que nós damos e nós mesmos nos alimentamos desse fruto. Amém? Então, para começarmos, queria te convidar para abrir a tua Bíblia, lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 20.
Glória a Deus. Obrigada, irmão. Aleluia. Você chegou lá? O Senhor é bom. E diz assim, Provérbios 18, 20. Amém? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, amado, talvez você já tenha ouvido muito isso no Verbo da Vida, né? Fale a palavra, não fale negativo. Sabe, eu já estava ouvindo uma ministração do apóstolo Bud e, meu Deus, aleluia, que palavra, amém? E você é algo tão fundamental, amado, tão fundamental, mas às vezes a gente esquece. Às vezes eu olho para a minha vida e eu estou declarando nada, parece que eu não estou crendo nada, porque eu não estou declarando, estou chamando a existência a nada, não estou falando nada. E quando a gente está de boca fechada, amada, a gente não come do fruto da nossa boca. Mas mais do que você fazer declarações de fé, você tem que ter cuidado com o que você fala. Porque a sua vida, ela é muito guiada pelas suas palavras. As nossas palavras, elas têm poder. Amém? Aquilo que nós falamos vai construindo coisas em nossas vidas. Nós pensamos que não, mas as nossas palavras, elas vão construindo fortalezas e nos cercando, muitas vezes. Às vezes, as nossas palavras vão construindo fortalezas em outras pessoas. Às vezes, as palavras dos pais vão construindo fortalezas nos seus filhos. E eu não estou falando de fortalezas, de estruturas fortes, que é coisa boa, não. Mas fortalezas que criam bloqueios, que criam uma estrutura que não deixa que ninguém penetre, a palavra não penetre, que o amor não penetre, que cria uma resistência. Amém? Sabe, se você observar aí os fortes, né, que a gente tem aqui no Brasil, aquelas construções antigas que são os fortes, eles serviam como uma estrutura de resistência. Era para que não fosse invadido aquele local. E muitas vezes aquilo que nós estamos falando de negativo com a nossa palavra, com a nossa boca, vai criando em nós e nas outras pessoas que estão ao nosso redor estruturas que não permitem que aquilo que Deus quer fazer aconteça. Diga misericórdia. Que não seja assim na minha e na sua vida, amém? Abre tua Bíblia lá em Mateus 12. Oh, aleluia. Diga assim, eu vou falar certo. Glória a Deus. Domingo de manhã eu li esse versículo, alguns desses versículos aqui. Mas quando a gente lê o Provérbios 18, Mateus 12, 33. Quando a gente leu Provérbios 18, a gente viu que era do fruto da boca, né? Que se farta o ventre. E em Mateus 12, 33, diz assim. Você chegou lá? Amém? Diz assim. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Segura aí. Jesus está falando assim, olha, a árvore que é boa dá frutos bons. Aí dá um elogio, raça de víbora.
Misericórdia. E diz assim, como você pode falar coisas boas se você é mau? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Sabe, amado, eu te pergunto, do que está cheio o seu coração? Às vezes as pessoas dizem assim, vive falando mal do marido, ou vive falando mal do filho, ou vive falando mal da mulher, ou vive falando mal do chefe. E eu não consigo. Amada, eu acho que você está precisando ler mais a palavra. Porque você pode falar o que você vê, mas você pode falar o que a palavra diz também. Falar o que a palavra diz, amado, não é negar que aquilo que no reino natural está acontecendo, não. É óbvio, você está vendo com seus olhos naturais. Mas existe uma realidade acima, maior, que a gente deve chamar, que seja feita na terra como é no céu. Quando a gente fala que você deve trazer, chamar a existência, que você deve falar a coisa certa, é para que você crie na terra uma realidade assim como é no céu. Não é para que você fique criando pensamento positivo, não. Porque pensamento positivo fica só na linha do pensamento, não modifica nada. Porque muita gente tem pensamento positivo. E sabe, amado, esse povo aí do The Secret, que é o pessoal do pensamento positivo, sabe que às vezes ele até consegue umas coisas porque eles entenderam o princípio de falar positivo. Mas tudo que a gente faz, a gente precisa misturar com fé. A vida do crente é uma vida de fé, o justo vive pela fé. Então quando a gente fala, a gente precisa acreditar no que está falando. Amém? A gente precisa mudar a realidade ao nosso redor com o que a gente fala. E para a gente falar a realidade do céu, a gente precisa estar cheio da realidade do céu no nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes a pessoa fala direto para o filho: esse menino é danado, você não vai dar certo. Sabe, amado? Às vezes quando você está falando para o seu filho que não vai dar certo, talvez é porque você esteja indignado com a sua própria vida. Eita, misericórdia. Sabe? Pais frustrados, eles querem frustrar filhos. Ontem a gente estava escutando uma ministração poderosa do pastor Josué Gonçalves. Sabe, amado, a gente precisa ser curado de algumas coisas para ter famílias curadas. Não deixe sair da tua boca palavras que ferem os teus filhos, que freiam os teus filhos, que fazem teus filhos acreditarem que eles não vão dar em nada. Às vezes você está chamando teu filho de danado, dizendo que teu filho não vai dar em nada quando ele é criança. Pois se prepare para o adolescente que ele vai ser. Amém? Guarda sua língua de tropeçar. Sabe, a Bíblia fala que o homem tropeça em muitas coisas, mas aquele que consegue refrear a língua, ele é perfeito. Você pode segurar sua língua e sua vontade de falar o que é natural, amado. Mas você vai dizer: não, mas eu não vou estar mentindo, é mentira. Não é mentira. A gente vai ver mais na frente a história dos 12 espias. E você vai ver como é diferente aquele que tem uma visão, fala o que Deus vê, e aquele que fala o que o terreno vê. O que o olhar terreno vê. Amém? Eu já estou adiantando aqui umas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Então, encha o seu coração com a palavra. Então, no versículo 34, né, diz assim. Só repetindo. O elogio, para ficar mais claro. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, no versículo 35, tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E sabe, amado, você é nascido de novo. Você está ouvindo a palavra. Você está enchendo seu bom tesouro
com a palavra. Então você tem palavra para falar, amado. Você pode mudar a situação. Você pode parar de falar negativo. Você pode parar de falar aquilo. Você pode parar de estar julgando as pessoas, de estar falando mal o tempo todo das pessoas, de ser aquela pessoa que é a primeira a falar mal do governo, a falar mal disso, a falar mal daquilo, a primeira a criar uma imagem ruim. Tem um testemunho do irmão Reagan, que muitas pessoas estavam falando mal de um homem. E aí chegaram para o irmão Reagan e perguntaram o que o irmão Reagan achava desse homem, de quem as pessoas estavam falando mal. E o irmão Reagan olhou para a pessoa e disse: eu acho que os olhos dele são bem bonitos. Sabe, amado, o que tem no depósito da pessoa é aquilo que ela vai falar. É aquilo que vai sair pelos lábios. É aquilo que vai sair do bom depósito. É aquilo de que você está cheio que vai sair de dentro de você. Às vezes a gente está se enchendo de tantas coisas por aí. Fica ouvindo tantas más notícias. Que quando chega, começa a corizar, diz: eu vou morrer. Coricei, vou morrer. Enquanto a gente ouve tanta coisa sobre o que Jesus levou sobre si, a gente ouve tanta coisa sabendo que a palavra é a verdade. Sabe, hoje eu fui bem confrontada. Não sei se vocês sabem, né, mas a pastora Ludmila Feber, ela voltou para o Senhor hoje. Né, ela estava lutando contra um câncer há algum tempo e ela voltou para o Senhor. E aí, ela é uma mulher de muita fé. Ela sempre falava que aquela não era a realidade dela. Que o câncer não era a realidade dela. Aí a pessoa falou assim: olha aí, mas morreu de câncer. Mas sabe, amado, o câncer não era a realidade dela. O câncer pode ter matado o corpo dela, mas o espírito dela está com o Senhor. Ela venceu. Porque onde ela está, câncer não entra. Porque Jesus venceu mesmo e levou mesmo. Aleluia. Aleluia, sabe, amado, é melhor você morrer crendo. É melhor você morrer falando o que a palavra diz. É melhor você morrer como um louco do que você morrer como um incrédulo. É melhor, amado. É muito melhor. É melhor você chegar lá no céu e dizer: Jesus, foi até o fim eu falando. Foi até o fim eu dizendo que era como você disse. Foi até o fim eu crendo que a tua cruz me libertou. E sabe que a morte daquela mulher, em vez de tristeza, trouxe alegria para muita gente. Isso é loucura do Evangelho. Oh, aleluia! Essa é a loucura do Evangelho. As pessoas postando: voltou para casa, combateu o bom combate. Que mulher de fé, vencedora, campeã de Deus. O Satanás foi envergonhado na vida daquela mulher, porque todos os dias que eu via ela postando algo, ela estava cheia de alegria. Ela estava falando fé, ela estava falando força, ela estava falando alegria. Ela não estava falando dor. Ela não estava falando o que a realidade natural dizia. Ela estava falando o que Deus dizia que ela era. E com certeza, amado, aquela mulher comeu do fruto da boca dela. Ela foi saciada pelo Senhor. Sabe, amado, porque se a gente só espera pelo Senhor nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque há algo maior do que essa vida aqui, amado. Há algo maior, é uma eternidade que nos aguarda. E Ludmila só foi antes. Ela está com o Senhor. Ela está bem melhor. Oh, aleluia! Aleluia! Nunca,
Nunca quem está em fé perde, amado. Nunca quem está crendo no Senhor perde. Nunca, nunca. Aleluia. Aleluia, porque a fé fala. Não falar negativo não é negar o que está acontecendo, mas é falar de acordo com a palavra, de acordo com o que você está crendo. Abre tua Bíblia lá em 2 Coríntios 4:13. Oh, aleluia. O Senhor é bom. Sabe, amado, você pode ser aquele que constrói a sua realidade. Ou você pode ser um crente Zeca Pagodinho. Que é aquele, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que vai sendo levado, arrastado pelas circunstâncias. Aconteceu uma coisa hoje, você vai falando e murmurando. E nada acontece comigo. E é assim mesmo. Porque foi assim com a minha mãe. Lá na minha família é assim mesmo. Todo mundo dá mal no casamento mesmo. Na minha família é assim, todo mundo tem essa doença mesmo. Sabe, amado, misericórdia. Muda a tua confissão. Muda as tuas palavras. Você não precisa viver. Quando Jesus entrou na sua vida, aquilo que era de maldição, que perseguia a sua família, foi cancelada. Quebrada. Não existe maldição hereditária na família de Deus. Não existe. Acabou. O escrito de dívida, tudo que era contra você, foi cravado na cruz. A Bíblia fala, acredito que é em Filipenses ou em Colossenses, que diz que existia um escrito de dívida. Existia algo que era contra você, e você estava frito mesmo. Mas foi colocado na cruz e Jesus levou. Não interessa o que existia antes, amado. Não interessa. Foi pregado na cruz e foi quebrado. Quando você fez uma aliança com Cristo, aquela aliança antiga com Satanás foi quebrada. Então, não interessa se ninguém da sua família dava certo no casamento antes. Se você tem uma aliança com Jesus, e você fizer a sua parte, seu casamento vai ser uma bênção. Amém? Seus filhos vão ser uma bênção. Oi? Colossenses 2,14, que diz que existia um escrito de dívida que era contra nós, que de alguma forma nos era contrário. Mas Jesus foi cravado na cruz. Jesus levou. Acabou esse negócio de maldição hereditária. Amém? Aleluia. Então, tira da sua boca a murmuração. Sabe, enquanto a gratidão, ela te faz avançar, a murmuração te faz retroceder. A murmuração só te puxa para baixo. Só te faz ficar atrasado. Ficar olhando assim, ó, parado. Olhando para o mesmo lugar. Sem conseguir avançar. Para lugar nenhum. Porque eu sou assim mesmo, sabe, Nelly? Se eu tivesse outra família, se eu tivesse feito um curso, se eu tivesse feito faculdade, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse, sei lá, esperado mais, sempre reclamando, sempre reclamando, sempre reclamando, sempre murmurando, nada dá certo para mim. Sabe, amado, é desse fruto que você vai comer. Ou você pode comer do fruto das promessas de Deus para a sua vida. Oh, aleluia. Sabe, lá em 1 Pedro 4,11 diz que aquele que fala, fale os oráculos de Deus. Você fala, amado? Então fale dos oráculos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é confissão positiva, palavras jogadas ao vento. É dizer o que a palavra diz, concordar
com o que as promessas dizem. Sabe, amado, todas as promessas que existem na Bíblia para a nova aliança são suas, de fato e de direito. Tudo aquilo que é para todo crente é seu. E ainda tem umas promessas que Deus faz só para você, em particular. Quando você busca o Senhor, Ele ainda lhe diz. Amém? Quando na sua comunhão com o Senhor, Ele ainda lhe diz, vou lhe levar para as nações, né? Vou fazer de você um grande empreendedor. Deus ainda trata individualmente. E tem as promessas que estão na Bíblia para todos nós. Abre lá tua Bíblia em 1 Coríntios 1:20. E essas promessas você pode declarar, amado, todos os dias, tendo a certeza que elas são suas. Primeira Coríntios 1:20. Desculpa, é 2 Coríntios. Amém? Você chegou lá? Glória a Deus, diz assim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então você já tem o sim e o amém de Deus para as promessas dele. Já está tudo ok. Amém? Então, que promessas são essas, amado? Você tem promessa de vida eterna. Amém, Cristo. Você tem promessa de saúde divina, porque Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. A Bíblia fala isso lá em Isaías 53. Amém? Você tem promessa de provisão. Amém? Paulo fala, né, que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades. Lá em Salmo 23 fala que o Senhor é nosso pastor e nada teremos falta. Amém? Nós temos promessa de paz. Paulo fala que, acho que é Paulo, não, é um sábado, não sei, mas na Bíblia tem. É porque não dava para trazer todos os versículos, às vezes falha a memória. Mas a Bíblia fala, você pode procurar em casa, que nós seremos conservados em perfeita paz. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está em ti, porque confia em ti. Amém? Então, há uma promessa de paz. E ainda Jesus disse que nos dava a paz, que nos deixava a paz. Não como o mundo dava. Amém? Mas uma paz que excedia todo entendimento. Então, você tem uma promessa de paz. Aleluia. Aleluia. Você tem uma promessa de que se você crê em Cristo, você é feito nova criatura. Aleluia. Você tem uma promessa de que você é conduzido em triunfo pelo Senhor. Que a sua vida é como a luz da aurora. Você pode acordar todo dia e dizer, aleluia, hoje é melhor que ontem. Hoje vai ser melhor que ontem, mas vai ser menos melhor do que amanhã. Amanhã vai ser melhor que hoje. Porque a sua vida é uma crescente, amado. Aleluia. Porque você é conduzido vitoriosamente. Aleluia. Você pode declarar a palavra em relação a isso. Você pode falar. Como é que eu vou saber? Leia a Bíblia. Aprenda o que a Bíblia diz sobre você. Quer aprender mais? Faça rema. Amém? Vá aprendendo o que a Bíblia diz sobre você. Que você é justiça de Deus. Quando alguma coisa vier te acusar, obrigada, Senhor, eu sou justiça de Deus. Aleluia. A minha família é abençoada. Porque que eu ouço o Senhor e eu obedeço. E eu sou abençoada em tudo que eu faço.
onde eu coloco as minhas mãos, vai ser abençoado, o meu trabalho é abençoado, a minha casa é abençoada. Você pode falar, amado, porque essas coisas são promessas para nós. Você pode encontrar isso lá em Deuteronômio 31. Essas promessas ainda servem para nós. Amém? Por onde você passar, você vai ser abençoado. Aleluia. Aleluia. Você pode declarar a palavra, declarar a palavra. Sabe, você pode declarar a palavra em relação aos seus filhos. Vão crescer, vão ser bem-sucedidos. Meus filhos vão se dar bem na escola. Meus filhos vão ser obedientes. Agora falando e fazendo a sua parte, amém? Não é falando e fazendo o contrário, não, mas falando e fazendo a sua parte. Assim como no trabalho, falando e fazendo a sua parte. Assim como na escola, falando e fazendo a sua parte. Amém? Aleluia. Você pode declarar que tem o favor de Deus, porque a mão do Senhor está estendida sobre nós. Aleluia. Glória a Deus, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então você precisa conhecer o que a Bíblia diz ao seu respeito e declarar o que ela diz ao seu respeito. Glória a Deus. Sabe, amado, é muito perigoso você ficar vivendo só falando o que você está vendo. Que às vezes Deus quer te colocar no lugar da promessa, mas você fica só falando o que você está vendo e você perde de entrar naquilo que Deus tem para você. Então abre tua Bíblia aí em Números, capítulo 13. Enquanto você abre, eu vou dando um panorama, né? O povo de Israel saiu do Egito, caminhou pelo deserto um tempão, e aí eles estavam perto de chegar na terra prometida, né? Perto de Canaã, e Moisés escolheu 12 homens para espiar a terra, para ir olhar aquela terra e ver como a terra era. Então esses homens foram enviados e ficaram um tempo lá na terra, olhando como a terra era, e aí escolheu, né, de cada tribo, enfim. E no versículo 25, esses homens, eles voltam com um relatório para Moisés, dizer como a terra era. E eles dizem assim, amém? Você chegou lá? Números é o 4º livro da Bíblia. Amém? Diz assim, no versículo 25. Aleluia. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eles poderiam ter ficado só com essa parte, que estava muito bom para eles. Mas não, eles precisavam falar negativo, eles queriam falar negativo. Aí eles continuaram. No versículo 28 diz: o povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então um amado que era aí, cheio de fé e estava com a visão celestial, não aguentou e precisou falar. E no versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra que pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também os éramos aos seus olhos. Sabe, mas aquele povo começou a falar mal da terra que Deus deu a ele. Começou a dizer que não ia dar certo. Começou a olhar e começaram a dizer assim: é bom mesmo, realmente é legal, mas, sabe aquele mas que vem, aquela conjunção adversativa que vem para acabar com o relatório? Começaram a falar mal daquilo que Deus deu. E Caleb ainda tentou parar eles. E eles disseram: nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Essa era a visão deles. Porque não foi o povo de lá que disse: vocês parecem gafanhoto, viu? Foram eles mesmos que se viram como gafanhotos. Então essa era a visão deles a respeito deles mesmos. Eles se viam como um inseto. Tá classificando o Milton? É inseto, mulher. Eles se viram como alguém que não tinha valor. Eles mesmos se viram assim. Amém? Glória a Deus, misericórdia. Era a terra que Deus deu a eles, que eles andaram o caminho todo no deserto esperando encontrar. Caleb diz: dá pra gente conseguir, minha gente, vamos, a gente vai conseguir. E em vez de o povo dizer assim: não, pode ser que a gente consiga, eles pioraram o relatório. Eles pioraram. Eles disseram que a terra destruía quem chegava lá. Destrói os seus próprios moradores. Isso é a terra que Deus tinha prometido. Misericórdia. E aí, amado, o caos se instaura. No capítulo 14, versículo 1, diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O relatório daqueles homens, natural daqueles homens, levantaram uma murmuração contra Deus. Talvez você diga: eu só estou falando do que eu estou vendo. E começa a criar uma murmuração contra Deus. Amado, você não tem noção do que uma incredulidade da sua parte pode fazer. Eles só estavam falando o que eles viram naturalmente. Mas, amado, foi o que Deus tinha prometido. E Deus não é homem para que minta. Se Deus tinha falado que aquela era terra, era aquela terra. Mas os homens voltaram com o relatório, dizendo que não prestava, que era como gafanhoto, que ainda consumia eles, e contaminaram uma geração inteira, inclusive o líder. Porque veja, misericórdia,
No versículo 5 diz: Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Mas sempre tem um crente para salvar o negócio. Glória a Deus por isso. E Josué, filho de Num, e Caleb de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Enquanto alguns estavam olhando naturalmente, dizendo: é terra que mata o seu próprio povo. Aquele que enxergava aquilo que Deus estava dizendo, é terra muitíssimo boa. Mas, amado, tinha alguma coisa errada. Se olhasse naturalmente, alguém estava falando errado. Alguém não viu certo. Mas alguém viu pelo Espírito. Alguém acreditou na promessa. Alguém viu como Deus vê. Como Deus via. E vale ressaltar, mas porque esse homem nem era nascido de novo. Mas ele tinha uma promessa. E ele acreditou na promessa. Ele acreditou no que Deus falou. Quando você acredita no que Deus falou e fala conforme o que Deus falou, amado, você entra na promessa. Você entra naquilo que Deus tem para você. E, amado, não importa se uma geração inteira não entrar, você entra. Quando você fala o que Deus quer que você fale, você entra. Não importa quem não entre, mas você entra. Aleluia! No versículo 8 diz: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. A convicção de o que Deus falou, amado. A convicção de que essa palavra é verdade. Não interessa o que estou falando. Não interessa os outros relatórios. Fala a palavra. Mas fulano acha que eu sou doido. Fala a palavra. Fala a palavra. Eram 12 espias, 12. Tinha 10 falando contra. E tinha 2 doidos. Que creu. E que ia comer gigante feito pão. Aleluia! Glória a Deus! É loucura para quem perece. Aleluia! Quem crê fala certo. Quando você fala certo, de acordo com a palavra, você entra. Sabe, amada, às vezes você fica pensando assim, não, mas às vezes você fica achando que é besteira as palavras que saem da sua boca. Mas Jesus disse que nós vamos dar conta de cada palavra frívola. Frívola é besteirinha mesmo. Frívola é sem importância que a gente fala. Jesus vai perguntar por quê. A gente falou tantas vezes que estava morrendo de fome sem estar. No dia do grande telão que vai passar lá. Eu vou dar esse dia aqui dele. Por que você disse que estava morrendo de fome? Meu Jesus, no Brasil a gente falava assim. Mas não cola. Porque a gente precisa falar a linguagem do céu. E sabe, amada, essas pessoas que começaram a murmurar, que
começaram a falar contra aquilo que era divino. Elas ficaram fora. Lá no versículo 20 do capítulo 14, Deus começa a proferir um juízo contra essas pessoas. E ele começa a dizer porque essas pessoas zombaram dele. A incredulidade é uma zombaria contra Deus. É como se você dissesse: Deus está de brincadeira comigo. A fala de incredulidade é uma zombaria contra Deus. E sabe, amado, de Deus não se zomba. Fortíssimo. Misericórdia. Sabe, amado, essa palavra ela passa cortando em mim também. Porque às vezes a gente não se atenta ao que a gente fala. E a gente precisa atentar. Aleluia. E Deus vem dizendo aqui, eu não vou ler por causa do tempo, que nenhuma dessas pessoas que não creram naquilo que ele disse, que murmuraram, iam entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb, porque creram. Porque falaram de acordo com a promessa. Aleluia. Aleluia. Então, amado, seja saciado pelas suas palavras. Fale de acordo com a palavra. Se encha da palavra. Aleluia. Fale certo. Fale certo. Fale certo. Amado, as coisas... Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. De fato, Deus te escolheu e tem um plano na sua vida. Isso não é só jargão de crente. É porque, de fato, você nasceu para um propósito que já existia. Deus sabe, Deus te planejou, você não é um acidente. Você tem algo em você que Deus escolheu para você fazer aqui nessa terra. Você não nasceu para ser mais um jogado por aí, para ser contado e ser uma estatística. Então pare de dizer: ai, como eu sou burra. Ah, é porque eu sou tão desajeitada. Ah, não, é porque eu sou meio coisada assim mesmo, sabe? Se você falar assim, é assim que você vai continuar. Porque eu tenho tanta dificuldade de aprender. É que eu não consigo cozinhar. Ai, eu não sei ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. É porque eu não consigo. Aleluia. Sabe, amado, o maior está em você. O Espírito Santo está em você. Aleluia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você está falando de uma forma contrária da palavra, é hoje o dia da gente se ajustar, mano. Ontem à noite essa palavra saltou. O fruto da boca. Eu disse: eita, Senhor, mas veja, Pai, porque às vezes a gente fala assim. Porque a gente não tá... É algo que a gente tem que estar todo dia se policiando. Todo dia. Porque quando bate na tribulação, um desânimo, alguma coisa, a gente quer logo... É algo que Satanás sempre vai nos tentar a falar errado. Porque aquilo que a gente fala constrói a nossa vida. E sabe, amado, que Satanás não fica assim: vence. Satanás não quer que a gente vença. Satanás quer que a gente fique derrotado, oprimido. Ele quer nos roubar, matar, destruir. Eu não sei qual... Acho que foi... Apóstolo Bud que falou, porque eu achei muitas ministrações hoje. Acho que foi o Apóstolo Bud que ele falou:
Satanás tem um plano para destruir a sua vida. Assim como Deus tem um plano para que você ande em triunfo. Mas sabe, amado, você está do lado de quem sempre vence. É só você se manter desse lado. Amém? Você já é mais que vencedor. Amém? Você pode ficar de pé. Oh, aleluia. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por essa correção, Pai, porque sabemos que essas tuas podas, Pai, é para que a gente dê mais fruto. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos ajuda, nos levanta, nos limpa. Senhor, nós te pedimos perdão por cada palavra frívola, Senhor, que a gente falou sem nem pensar direito, Pai. Mas, Senhor, obrigada, Senhor, pela ajuda do Teu Espírito, para que a gente fale de acordo com a palavra. Para que a gente fale de acordo com o que o Senhor quer que a gente fale. Nos ajuda, Senhor, a andar de acordo com a Sua palavra. Nos ensina, Espírito Santo, a falar de acordo com a Sua palavra. Nos lembra, Senhor, aquilo que já, as verdades ouvidas. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela prudência em nossa vida, de estarmos aprendendo e praticando essa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós vamos ver os frutos de falarmos a palavra. Nós vamos ver os frutos em nossas vidas de falarmos a palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu quebro agora todo sofisma, Pai, de que nós não podemos, de que nós nascemos para perder mesmo, de que toda mentira que Satanás implantou, Senhor, que se levante com altivez contra a palavra de Deus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. O que a Sua palavra fala é a verdade, Pai. Nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos. Nós podemos o que a Tua palavra diz que nós podemos, Senhor. E nós vamos fazer, Pai, o que a Tua palavra diz que nós podemos fazer. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos pelo culto dessa noite. Te agradecemos pela Tua boa vontade conosco, Pai, de nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nos leva para casa em paz, na companhia dos Teus anjos, Senhor. Obrigado por uma noite de sono revigorante, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque amanhã será melhor do que hoje. Em nome de Jesus, obrigado pela saúde divina que opera em nós. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pela nossa igreja, por um lugar para congregar. Obrigada, Senhor, pelo nosso pastor. Obrigada, Senhor, porque nós somos fortes. Obrigada, Senhor, pela Tua força em nós. Obrigada, Pai, porque pelo lugar que Você nos deu para sermos empregados. Obrigado por um ambiente favorável, Senhor. Obrigado porque temos o Teu favor e a Tua graça sobre nós. Obrigado pela Tua mão estendida, Senhor, nos dando graça, favor, pelas portas abertas, Senhor. Em nome de Jesus, tudo vai bem, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém.